Avançar no Bom Dia Portugal, 70% dos homens portugueses com mais de 65 anos sofre de hiperplasia benigna da próstata. A doença tem maior incidência entre os 70 e os 80 anos. A causa é desconhecida, mas pode estar relacionada com o envelhecimento e as alterações hormonais. E é esse o tema para a conversa com o Dr. Luís Abranches Monteiro, que é médico urologista. Doutor, bom dia, obrigado por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Diz-se aqui que a causa é desconhecida, pode estar relacionada com o envelhecimento da população, uma vez que aparece em homens de mais idade. Como é que se caracteriza? Quais são os sintomas que dá e como é que se caracteriza a hiperplasia? Olha, fundamentalmente a hiperplasia, como disse, tem alguma coisa a ver com a idade. Não é só a partir dos 65 anos, muitas vezes há homens que a partir dos 40 e qualquer coisa podem começar já a ter alguma sintomatologia. Há aqui dois fatores fundamentais. Um é pura simplesmente mecânico, ou seja, aquela glândula prostática que envolve a uretra, que deveria esvaziar bem a bexiga, começa a poder estar um pouco mais obstruída e isso vai dar origem a algumas alterações mecânicas de que os homens se queixam, nomeadamente de jato enfraquecido e não conseguir esvaziar bem a bexiga e outros sintomas. Mas há, até numa fase mais precoce da doença, outro tipo de sintomas que não tem muito a ver com obstrução e tem a ver com uma irritabilidade da própria bexiga, e que faz com que as pessoas tenham uma sintomatologia muito distinta desta, mas às vezes muito mais perturbadora da qualidade de vida, nomeadamente aquilo que as pessoas muitas vezes se queixam bem antes, numa fase muito precoce da doença, e que é o facto de ter que ir urinar muitas vezes, muito frequentemente, pouco de cada vez, e principalmente muitas vezes durante a noite, o que lhes faz uma perturbação da qualidade do sono e que é talvez o sintoma de que os doentes mais se queixam ou que mais perturba claro. A qualidade de vida. Há fatores de risco para esta hiperplasia, Dr. Olha, há um fator de risco fundamental, é ser-se homem e ter de facto, acima de uma determinada idade. No respeito, por exemplo, a comportamentos, sei lá, a nível alimentar ou que possam... É evidente que nós sabemos que há até populações no mundo que têm um pouco menos, outras populações têm um pouco mais. Até há estudos muito engraçados de algumas migrações de alguns países asiáticos que foram, por exemplo, para os Estados Unidos e passaram a ter um comportamento... Nos países asiáticos há mais casos ou menos? Há menos. Há menos? Há menos. Numa primeira fase, pensou-se que há umas décadas podia ser genético, quer dizer, podiam ser aquelas pessoas, em algumas populações, que tinham uma capacidade genética inferior para produzir esta doença. O que é facto é que essas pessoas, se migrarem para países ocidentais, passam a ter um padrão mais parecido com o Ocidente. Daí, se pensar que pode haver alguma alteração da dieta, há alguns componentes que estão identificados, de qualquer forma, teria que ser uma dieta desde quase a infância. Nós sabemos que existem algumas substâncias em alguns alimentos, nomeadamente na soja, no arroz, em alguns cereais, e com menos proteínas. Portanto, está a haver uma dieta muito oriental a beneficiar neste aspecto estes doentes e a dieta nossa mais em termos de tratamento, doutor, qual é o tratamento mais frequente? Olha, o tratamento tem que ser... à cirurgia? A alternativa à cirurgia, sim. Até que há umas 2 décadas atrás, a cirurgia era praticamente o denominador comum para o tratamento destes doentes. Desde há algum tempo para cá, começaram a haver alguns medicamentos e que foram substituindo, em alguns aspectos, a cirurgia. E muitos dos doentes, particularmente aqueles que não estão muito obstruídos e que têm esta sintomatologia que perturba muito a qualidade de vida, são muito bem controlados durante muitíssimos anos com estes medicamentos, que têm levado a alguns refinamentos até muito recentes. Portanto, estamos um bocadinho melhor aí. O resultado final e prático... Esses medicamentos conseguem evitar a progressão do problema? Conseguem ou evitar a progressão ou, pelo menos, fazer com que a qualidade de vida do doente não se deteriore daquela forma. A razão, o resultado prático final disto é que, neste momento, particularmente nos Estados Unidos, mas na Europa não será muito diferente, há cerca de 3 vezes a 4 vezes menos cirurgias do que havia há 20 e tal anos. Depois tem riscos e contraindicações, digamos assim. A cirurgia é uma cirurgia, tem riscos para e tem contraindicação. Para além do ato médico em si, depois pode ter exatamente, sequelas, os doentes, assim. obviamente, muitas vezes é bom dizer-se que os doentes têm sempre muito mais medo das consequências da cirurgia do que, na realidade, as consequências reais dessa cirurgia. De qualquer forma, evidentemente tem mais riscos do que um tratamento médico, um tratamento medicamentoso, e que muitas vezes é tão eficaz como a cirurgia para controlar ou ir controlando, ou ir atrasando, às vezes atrasando tanto que nunca mais o doente acaba por ser operado.